Como era de se esperar, o vídeo provando que a Bíblia é repulsiva recebeu muitas críticas. Muitas delas são críticas absolutamente vazias e sem fundamento, e algumas despencam para a questão pessoal. Mas a maioria das críticas que tinham alguma substância caem basicamente em 4 categorias. Os que diziam que os trechos são citados fora de contexto, os que diziam que o contexto histórico não estava sendo considerado, os que alegam que a lei do Antigo Testamento só vale antes de Jesus, e aqueles que dizem que falta exegese e hermenêutica. Vejamos o caso dos que dizem que os trechos são citados fora de contexto. Notei que quase sempre o crítico nem sabia o que é uma expressão fora do contexto. Por isso darei um exemplo. Vejam essa frase de Charles Darwin, retirada de seu livro A Origem das Espécies. Soa como se Darwin duvidasse de sua própria teoria. Essa frase é muito usada pelos chamados criacionistas e pelos defensores do chamado design inteligente. Ambas teorias que buscam derrubar a teoria da evolução e restabelecer o papel do Deus cristão como criador. Entretanto, na sequência do texto, vemos que a citação de Darwin é falsa. Isso é que é retirar um trecho de seu contexto. É quando você pega uma frase cujo sentido é refutado dentro do próprio texto, ou quando você cita apenas parte de uma linha de raciocínio, ignorando a conclusão final. Mas os trechos da Bíblia não se encaixam nesse perfil. Quando eu pedia para que me fosse mostrado como o trecho estava fora de contexto, a resposta era invariavelmente a seguinte: você tem que considerar o contexto histórico. O argumento era de que a época de Moisés era uma época mais primitiva e que coisas como escravidão e machismo eram consideradas normais e aceitáveis. Isso é falho em pelo menos 3 pontos. A Bíblia é tida como a palavra de um Deus onisciente. Se ele era onisciente, mesmo naquela época ele saberia, por exemplo, que apedrejar adolescentes é uma coisa abominável. Entretanto, o Deus de Moisés achava mais abominável comer carne suína em vez de bovina. Além disso, esses versículos continuam sendo usados em épocas bem recentes. Por exemplo, entre os séculos 17 e 19, os senhores de escravo da América do Norte usavam trechos da Bíblia para mostrar aos africanos que era a vontade de Deus que eles fossem escravos. Ainda hoje, o Levítico é usado para justificar o ódio aos homossexuais. E se aqueles trechos repulsivos são destinados a um povo primitivo, então não valem para a nossa época e não deveriam estar na Bíblia. Se fosse mesmo um livro destinado a um povo primitivo, a Bíblia deveria ser apenas uma curiosidade para estudantes de história, não um guia moral válido para os nossos dias. Isso apenas reforça a mensagem final do vídeo. Um livro tão repulsivo não tem lugar na nossa sociedade. A terceira alegação é de que a lei do Antigo Testamento só vale antes de Jesus. Isso esbarra em pelo menos 2 problemas. Primeiro, como o Deus cristão supostamente é onisciente, a lei de Deus deveria ser perfeita e imutável. Se a partir do Novo Testamento a lei não vale mais, então isso é falso. Segundo, no próprio vídeo é mostrado que, no Sermão da Montanha, Jesus confirma que a lei continua valendo. A última alegação é de que não sou qualificado para criticar a Bíblia, pois não sou um conhecedor da exegese, hermenêutica e outras disciplinas. Ou seja, não estou fazendo a interpretação correta da Bíblia. Mas qual é, por exemplo, a interpretação correta nos trechos em que o Deus fala em apedrejar e passar pessoas ao fio da espada? Que explicação tornaria esse trecho agradável? Quando pergunto isso, normalmente a resposta volta às questões anteriores sobre contexto histórico e validade das leis. Além do mais, a própria necessidade de se fazer tanta interpretação de livros sagrados é um perigo em si. O que separa o religioso moderado do fundamentalista é justamente a interpretação. E onde estão os exegetas e hermeneutas quando a Bíblia é usada com fins atrozes? Onde estavam para dizer que escravizar outros povos era errado? Onde estavam quando foi iniciada a caça às bruxas e a Inquisição? Onde estavam para criticar os que usaram a Bíblia para criar a onda de antissemitismo que culminou com o nazismo? A Bíblia é, sim, um livro repulsivo.